Eu tenho que dar um informe que eu farei nesse momento, antes de iniciarmos o nosso trabalho, convidando aqueles que vão fazer a exposição. Então, quando se anula o voto, faz-se um protesto, na verdade, ou quando se abstém, se vota branco, um protesto sem maiores consequências, porque se converte em mandato apenas os votos válidos, portanto, exclui os brancos e os nulos e, naturalmente, as abstenções. E, portanto, contam para aferir o resultado da eleição apenas os votos válidos. Os nulos serão solenemente ignorados. Muito bem. Esse foi o Antônio Augusto Queiroz, Toninho do DIAP, diretor de documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar DIAP, que fez essa bela cartilha, que eu recomendo a todos, se puderem ler a cartilha. Eu já comentei ela na tribuna, viu? Pela importância desse documento, que vai na linha do que você falou. Eu passo a palavra agora para Samuel Gomes dos Santos, é advogado e um defensor da democracia e, consequentemente, vai aqui expressar seu ponto de vista. Nós podemos dizer o seguinte: há um obstáculo no país para que o cidadão brasileiro, o eleitor brasileiro, possa sentir-se confiante de que o seu voto foi destinado àquele candidato que ele queria e que o seu voto não foi identificado. Há um grande obstáculo, aparentemente intransponível, mas que não o é. O obstáculo chama-se Tribunal Superior Eleitoral. Foi Samuel Gomes dos Santos, advogado, que defendeu a importância do voto eletrônico, mas também o voto impresso, naturalmente, né? Você faria uma combinação pela sua exposição. Eu passo a palavra agora ao Procurador do Estado do Mato Grosso do Sul, membro da Associação Pátria Brasil, para a sua exposição pelo mesmo tempo dos outros convidados. A Associação Pátria Brasil estará impetrando por esses dias um mandado de segurança contra a última resolução, que restringiu a impressão do voto a um percentual insignificante de sessões eleitorais. E por mais que algum colega advogado estranhe, nós vamos insistir na competência do STF, porque entendemos que todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral são impedidos, ou no mínimo suspeitos, para julgarem a resolução que aquele pleno redigiu. Redigiram uma resolução e nós entendemos que ela é inconstitucional, ela é abusiva, porque quando a lei determinou a impressão do voto, ela veio para sanar um problema gravíssimo do nosso processo eleitoral, que é o escrutínio secreto. Eu já disse em outra oportunidade aqui, o santo grau da seita do santo byte é o BU. No entanto, o BU é um totalizador. A etapa de identificação e atribuição do voto ao destinatário escolhido pelo cidadão, ela é processada no ambiente obscuro, no ambiente digital, obscuro, manipulável, volátil e que não deixa rastros. A impressão do voto, a produção da prova física é imprescindível. E se não houver tempo, disponibilidade prática para colocação dos módulos impressores, deverá ser exigida a cédula de papel. É imprescindível. Muito bem, muito bem. Então, passo a palavra ao doutor Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça. Eu acho que a gente precisa pensar em termos de sistema, né? E não a gente ficar se perdendo em, vamos dizer, aspectos burocráticos em que nossa justiça eleitoral, infelizmente, se perdeu ultimamente, tá? Tirando, vamos dizer, a vida do processo político para burocratizá-la, para judicializá-la, né? E nisso também tem um grande papel, porque me parece a mídia pode exercer, para revitalizar. Infelizmente, no Brasil, como disse um colega aqui, a mídia é extremamente concentrada. E é isso que talvez precise ser feito, porque não é possível transmitir ideias sem uma mídia plural. Nós precisamos de uma mídia plural para termos pluralidade de ideias e também fazer viver o partidarismo na sua forma mais funcional. Muito obrigado.
Com a palavra, Silvio Costa, no debate o processo eleitoral 2018, com o foco na questão voto em branco, nulo e abstenção. Mas cada um tem a liberdade de dar o enfoque que quiser aqui. Tá certo. Bom, muito obrigado, senador Paulo Paim. A democracia tem sempre muitas falhas e tem sempre muitos problemas a resolver. Mas nenhum problema pode ser maior para a sociedade do que a falta de democracia. Passo a palavra agora para o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, Francisco Urbano. Para a população que está discutindo, o debate aqui é voto nulo em branco, eu faria um apelo: escolha gente que você, de alguma maneira, conhece, ou pessoalmente, ou pela informação que você entra na internet, ou por amigo, ou o partido, que é o melhor é votar, escolher partido, para poder cobrar do candidato que foi candidato por aquele partido que não está cumprindo nada do que está no programa partidário. Mas não faça isso, não cometa anulação a você mesmo, dizendo que vai votar nulo ou branco, dizendo que você está construindo algo. Você não está fazendo dizer assim: eu vou deixar de comprar essa camisa nessa loja, eu não vou tomar Coca-Cola, é bom que não tomo nenhuma vez, ninguém, mas eu não vou tomar Coca-Cola, vou tomar Guaraná. Você está discutindo a sua vida quando você está falando de processo político, de processo eleitoral, de eleger gente para construir políticas públicas para a maioria da sociedade. Desculpa aí pelo tempo. Não, ficou dentro do tempo. Um abraço. Esse foi Francisco Urbano, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG. Agora passamos a palavra ao professor da Universidade de Brasília, UNB, professor Pedro Antônio Dourado Rezende. Bom dia, senador Paulo Paim. É um prazer e uma honra estar aqui a convite, Vossa Excelência, para participar desse painel. O companheiro de mesa cumprimenta aos demais panelistas que participam desse debate. E quando eu comecei a mexer com esse assunto nos idos de 2000, por que o nosso sistema de votação é assim, todo mundo acha uma maravilha, eu não conseguia entender. E comecei a me debruçar sobre o aspecto psicológico dessa onda, desse mito de que eventualmente eu chamei de seita do Santo Byte, num artigo onde eu explicava como é que foi a manobra para acabar com o voto impresso, no projeto de lei que foi citado pelo Samuel aqui na primeira falha, apresentado pelo senador Requião junto com o senador Brizola, né? Como é que aquilo foi enterrado? Houve a maior boa vontade de fazer um teste, entre aspas, antes que a lei pudesse ser reconhecida como vigente na eleição de 2002, onde o mecanismo de contagem verificável pelo eleitor motu próprio é a frase que ninguém quer ver na tradição jurídica sobre a soberania popular no processo eleitoral, né? Fizeram tudo em 9 meses, com uma urna que não estava preparada para imprimir voto, deram um jeito e fizeram testes sabotando. Está muito bem descrito como foi o processo de sabotagem. A votação que é feita de forma eletrônica, de forma secreta, por programas que são instalados por empresas terceirizadas que não têm nenhuma responsabilidade com o sistema jurídico brasileiro, basta poucas linhas de código colocadas por um programador que sabe o que e como fazer para virar o resultado de uma eleição sem que ninguém consiga provar nada. Então, para mim, o argumento de que esse sistema é bom porque ninguém nunca provou que houve fraude é um argumento perigosíssimo, porque o motivo de ninguém nunca ter provado que houve fraude pode ser outro. Pode ser porque eles não têm mais alcance aos meios de prova. E não porque as fraudes não existam. Então, eu agradeço a Vossa Excelência e gostaria de reafirmar aqui o pedido, a sugestão do doutor Samuel, para que seja feito, para que seja realmente averiguado
há crime de responsabilidade pelos agentes públicos que não estão cumprindo a lei, e a CPI é uma ótima sugestão também, que eu deixo aqui também para essa casa. Muito obrigada pela oportunidade, senador Paim, agradeço a todos os presentes. Muito bem, Beatriz Kisses, do Instituto Resgata Brasil. Então, para concluir, eu vou passar para o Samuel Gomes dos Santos, que foi o primeiro a divulgar essa tese, inclusive inspirado numa proposta do grande senador Requião, que trouxe esse debate para esse plenário. Você que abriu essa fala. Muito bem, senador Paim, eu queria dizer que quando fui convidado para participar pelo nosso indefectível Augustino Veit, ele me pediu uma indicação de alguém que pudesse falar a respeito dessa questão, especificamente do voto impresso, do registro impresso do voto, e eu então indiquei o professor Rezende, e, portanto, o convite para mim foi também para tratar desse tema, embora oficialmente... Eu não sabia que o professor Rezende era indicação sua. Embora oficialmente... Ele é como disse o Yoda, né? Fala por todo o segmento. Realmente ele é o oráculo de toda uma geração. Eu estou meramente dando um palpite. Mas dizer o seguinte, foi o senador Paim, eu não lembro quem disse, que os partidos são instrumentos, são ferramentas. É verdade, os partidos não são fim em si mesmo. E a democracia... Claro que nós não podemos defender a democracia instrumental. A democracia é um fim em si mesmo. Mas eu sou um patriota. Meus avós, meus primeiros antepassados, senador Paim, chegaram em 1730 no Porto de Rio Grande, vindo da ilha de São Jorge, dos Açores. Se há algo que me identifica, me constitui como ser humano, é me sentir brasileiro e patriota. E a vida, ela é mais complexa do que imagina as nossas anos filosofias. De repente estou eu aqui, um homem de esquerda, um indignado com a prisão do presidente Lula, que não tem pé nem cabeça, é uma violência. E uma violência de um tecnocrata. Agora, quer dizer, então, que nós confiamos, nós vemos que essa sentença... E digo isso, estou aqui e me sinto bem estando aqui ao lado, nesse momento, de pessoas que, ao que vejo, pode até defender o Bolsonaro, coisa assim, gente, digamos, seria extrema-direita, mas vejo como, dependendo das situações, isso tudo se dissolve, como disse bem o companheiro. A eleição limpa é uma eleição de que ninguém pode ser contra, e se alguém é contra, está errado. Eu não quero saber de que lado ele é, se ele é direita, esquerda, centro, avesso. Se ele não consegue entender, como disse o nosso camponês, nosso líder camponês, a pergunta mais importante da nossa audiência foi feita pelo nosso companheiro Urbano da CONTAG: por que não? Esta é a pergunta, senador Paim. Por que não? Por que é que não se pode ter como na Alemanha, na Índia, no Paraguai? Por que que aqui... não, aqui é o seguinte, é que aqui é diferente. Os nossos tecnocratas são mais lúcidos, confiáveis, geniais do que todos os demais tecnocratas do mundo. Porque o que o TSE está dizendo, está dando um carteiraço na cara da nacionalidade da democracia brasileira, dizendo assim: la garantia sou eu. Espera aí, mas tem isso, tem a Unicamp, tem o professor Rezende, tem a Índia, tem a Alemanha, tem o menino lá da Unicamp, como é o nome dele? Tem o Diego Garcia, tem o Brizola, tem o Requião. Mas espera aí, não, la garantia sou eu. Não, la garantia não é o TSE. A garantia é o povo brasileiro, como disse muito bem a minha companheira, digo porque brasileira, não, que nem sei que profissão de fé professa na política, disse bem ela. O fato de que os brasileiros aos milhões não confiam nesse sistema é razão suficiente para que se invista 30 ou 40 vinténs ou milhões para garantir que o eleitor brasileiro saia da urna tranquilo.
Não, Vossa Excelência não é somente um humilde servidor aqui da casa. Vossa Excelência, inclusive, só faço esse depoimento, interagiu com muita competência quando a Comissão dos Direitos Humanos oficializou uma visita ao ex-presidente Lula lá na sua cidade, em Curitiba. Vossa Excelência foi um mediador, conversou com a Polícia Federal, conversou com todo mundo, e foi fundamental aquele momento para se cumprir a decisão da comissão.